Na predação entre animais, um organismo mata e consome outro. A predação fornece energia para prolongar a vida e promover a reprodução do organismo que mata, o predador, em detrimento do organismo que está sendo consumido, a presa. O gráfico a seguir exemplifica os ciclos populacionais de presas, que é a população A, e predadores, que é a população B, numa determinada área. E aí eles pedem, então, para a gente falar. A variação observada no gráfico evidencia que, ao longo do tempo, essa interação... Então, pessoal, esse gráfico ele mostra um ciclo típico de interação entre presas e predadores. Aqui no vermelhinho nós temos as presas e o azulzinho a população de predadores. Então, o que a gente tem que observar? Os predadores estão num número menor do que as presas, certo? E as presas são o alimento desses predadores. Então, quando você tem uma redução ainda maior aqui da população de predadores, você não tem ninguém para comer essas presas. Então, elas vão aumentando, aumentando, aumentando. Só que como elas são alimento, à medida que vai aumentando, a população de predador, elas também podem aumentar. Por quê? Tem mais alimento disponível. Aí chega no ápice. Então você tem um número máximo de presas ali. E aí você começa a ter muita predação. Quando você começa a ter muita predação, cai o número de presas, ok? E aí, se cai o número de presas, você tem uma diminuição no alimento dos predadores, então a população dos predadores cai. E aí, quando eles caem muito porque faltou alimento, agora a população de presa tem a possibilidade de crescer novamente porque não tem esses predadores que vão as matar e você volta para esse ciclo, ok? Então, essa dinâmica, né, ela se repete ciclicamente, vai se repetindo e a tendência é o quê? Você equilibrar as populações ao longo do tempo, mantendo essas duas espécies em uma relação de coexistência. Você não acaba com nenhuma das espécies. Nota que a gente não zera, né? Nem presas, nem predadores. E você fica nesse sobe e desce ali, então eles vão coexistindo, ok? Então a nossa resposta tem que estar relacionada a isso, porque ele fala, né? Essa variação observada no gráfico evidencia que ao longo do tempo essa interação faz o quê? Ela gera uma superpopulação de predadores, dos animais predadores? Não, né, pessoal? Hora nenhuma a gente tem essa superpopulação. O ciclo mostrado, ele não evidencia isso, né? O que ele mostra é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, esse sobe e desce aí que vai se repetindo, ok? Letra B, ele cria hábitos de herbivoria em predadores carnívoros? Não, né, pessoal? Só de olhar esse gráfico a gente não consegue ter ideia disso aí. Não tem essa indicação de que os predadores carnívoros desenvolvem hábitos de herbivoria devido a essa interação predador-presa. Isso não é algo comum e muito menos algo que a gente consegue ver observando o gráfico, ok? Letra C. Aumenta as chances de extinção da espécie predada? Também não, né, pessoal? Porque assim, a população de presas ela vai estar sempre aumentando e diminuindo ciclicamente, né? Mas esse ciclo ele não apresenta necessariamente um risco de extinção. Ele tem essa variação que se repete. Então, se a gente for olhar aqui, né, essas presas, hora nenhuma estavam perto lá do zero. Você vai diminuindo, mas chega um momento que ela aumenta novamente. Letra D. Tende a equilibrar as populações das espécies envolvidas? Essa é a nossa resposta, né? Então, a gente vê que é um gráfico cíclico. Ele se repete. Isso é um tipo de equilíbrio. A gente fala que é equilíbrio dinâmico porque está nesse aumento e diminui, mas é equilíbrio, beleza? E letra E, estimula a adaptação dos espécimes em diferentes nichos? Bom, pessoal, essa está errada porque o gráfico não está abordando diretamente a adaptação de espécies a nichos ecológicos, né? Que é aquela função da espécie ali no ambiente. Ele está só retratando mesmo essa dinâmica populacional entre predadores e presas.